Bom, eu gostaria de continuar com o nosso estudo dos métodos numéricos para a resolução de equações diferenciais ordinárias. Nós tínhamos coberto o método de Euler e pausado para estudar a expansão de Taylor, para então generalizar o método de Euler em diversas direções. Então, nessa aula hoje eu vou usar esse conhecimento da expansão de Taylor para ver o potencial dessas possíveis generalizações. Então, se nós considerarmos expansão de Taylor de primeira ordem, nós dizemos que... Não, na verdade, é melhor dizer primeiro que a nossa equação diferencial é alguma coisa assim. X' de t igual a uma certa função do tempo e do próprio x de t. Então, essa é a equação diferencial. Certo? Então, isso significa expressar a diferencial ou a derivada da função x, que é o que eu quero saber, em termos da própria função e do tempo. Em várias situações, o tempo ele não está presente, é apenas uma função do próprio x, mas vamos considerar aqui por enquanto. Então, o método de Euler consistia em você escrever a aproximação linear para a derivada. Uma aproximação linear para a função que usa a derivada. O que, na verdade, é nada mais do que a expansão de Taylor de primeira ordem. Então, se você considerar, assumindo que você que você saiba o x de t, ou tem uma aproximação do x de t, como a partir do x de t eu consigo ganhar o x de t mais um pouco, ou seja, o x de t mais h. Como que o x de t mais h pode ser obtido do x de t? Bom, usando uma aproximação de primeira ordem. Isso daqui será igual ao próprio x de t mais a derivada de x no instante t vezes h mais o quê? Aí temos um resto que, primeiramente, nós escrevemos como h dt de h. Primeiramente, escrevemos assim, onde esse cara aqui vai a zero quando h vai a zero. Então, depois nós vimos que essa expressão aqui ela deixa um pouco a desejar. Ela apenas diz para nós que h vai a zero, que esse cara vai a zero conforme h vai a zero, mas não como. Não dá uma caracterização melhor dessa função d. Daí nós vimos, usando o teorema do valor médio e de Cauchy, que isso daqui pode ser, na verdade, escrito como h ao quadrado sobre 2, que é um 2 fatorial, no caso, vezes a derivada segunda no instante t mais um certo h til, sendo que esse h til ele está entre h e zero. Ou seja, é um cara no meio do intervalo da aproximação. Certo? Então, isso daqui é uma aproximação de primeira ordem. A função x, numa vizinhança do tempo t, ela é uma reta, é uma função afim em h. Certo? Então, conforme você aumenta o h muito, você vai divergindo muito do gráfico, conforme a distância entre a linha reta, que é traçada a partir da tangente no instante t, e o próprio gráfico começa a ficar muito grande, certo? Então, esse daqui é um resto, na verdade, de ordem 2, a derivada segunda aqui é uma função limitada. Ela tem um limite superior e um limite inferior. Então, isso daqui é da ordem de h ao quadrado, é assim que é escrito, que é nada mais do que é uma função de h de ordem h ao quadrado. É algo que está entre a parábola h ao quadrado e a parábola menos h ao quadrado, conforme h vai a zero. Então, o erro da aproximação do método de Euler é um erro quadrático. É um erro quadrático na perturbação. Então, conforme você vai aplicando sucessivamente o método de Euler para sucessivas aproximações, para obter uma aproximação de um x lá na frente,
para um tempo lá na frente, você tem que usar isso daqui várias vezes, né? Você divide o intervalo em vários pedaços e vai iterando, né? Então, o método de Euler é um método lento, né? Você tem que aumentar muito o número de passos para que ele convirja uma velocidade aceitável. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de considerar aproximações por linhas retas, nós vamos considerar uma expansão de Taylor de uma ordem mais alta, e quando nós considerarmos uma aproximação de ordem mais alta, o erro cometido vai ser de uma ordem superior a h ao quadrado. Então vai a zero mais rápido conforme h é próximo de zero. Certo? Então erros muito menores serão cometidos. Então vamos primeiro considerar uma aproximação de segunda ordem. Então x no ponto t mais h vai ser o x no instante t mais o x' em t vezes h. Agora, ao invés de truncar na linha reta, eu vou considerar então x duas linhas em t h ao quadrado sobre 2 fatorial mais alguma coisa de ordem h ao cubo. Que eu sei que na verdade, o resto de Lagrange seria terceira derivada em t mais um h tio, h ao cubo sobre 3 fatorial. Mas não me interessa. O que interessa é que isso aqui é uma coisa de ordem h ao cubo, certo? Todo o nosso trabalho com a expansão de Taylor com o resto de Lagrange foi justamente para perceber que esse resto, que até então estava escrito como dt de h vezes h ao quadrado, na verdade não vai a zero como h ao quadrado, mas como h ao cubo. Então, é mais poderoso, né? Então, essa aqui. Agora, então, ao invés de aproximar por linha reta, estamos aproximando por uma parábola em h, né? Ok, só que aqui existe um problema. O problema é o seguinte. Eu tenho uma equação diferencial, né, que é x' de t igual a f de t x de t. Então, isso aqui é uma função conhecida. Eu estou expressando a derivada como função em termos da própria função e do tempo. Então, eu posso simplesmente vir aqui, né, e trocar o x' de t por isso. Então, essa expressão está em termos agora do x de t e do t apenas. Então, o x no passo seguinte ele é obtido através do x de t e desta coisa que no final das contas depende do próprio x de t e de t, certo? Então, isso aqui tudo está dependendo do x de t e de t. E isso é o método de Euler, é você trocar isso aqui pelo f. Então, você joga fora a derivada, porque você expressa ela em termos da própria função, e essa expressão da derivada em termos da própria função é a própria equação diferencial, né? Mas e agora que eu tenho aqui a segunda derivada? Eu não tenho a expressão da segunda derivada. Então, o que você poderia fazer, embora do ponto de vista computacional isso não é muito desejável, é você derivar isso aqui. Se você derivar na mão, né? Então, a derivada disso seria a derivada de x. A segunda derivada é a derivada da derivada, né? Então, x duas linhas de t seria a derivada de f em relação ao tempo, que aí você teria que usar a regra da cadeia. Seria a derivada de f em tx de t mais a derivada de f em relação ao x, né? Porque f é uma função com duas entradas. F é uma função que recebe o t e recebe um número x, certo? Então, ela tem derivada com relação ao tempo e com relação ao x. Então, a derivada com relação ao tempo mais a derivada de f com relação a x avaliado em tx de t. Aqui é a regra da cadeia, então, vezes a derivada de x em relação ao tempo. Então, se você souber como derivar a função f, então, se você souber o que é a derivada da função f em relação ao tempo, o que é a derivada da função f em relação a x, você pluga isso aqui
e determina. Então, você terá, né, a derivada segunda em termos de x de t e t, né? Porque essas funções aqui, né, elas supostamente são sabidas. Só que isso exige a aplicação da regra da cadeia, uma derivação simbólica que não se pressupõe que o computador seja capaz de fazer e que seja uma coisa normalmente implementada no programa, né? A derivação simbólica. Se você tiver acesso a isso, você pode usar esse método, então. Simplesmente substitui isso daqui em termos de x, né, e de t, através da derivada. Só que normalmente não se supõe isso, porque isso é um trabalho à parte, né? Se você, então, fizer isso, você ganha o que se chama o método de Taylor. Quando você substitui a derivada segunda, você poderia também considerar aproximações de ordem mais alta. Deriva de novo esta função, ganha a derivada terceira, vai substituir aqui. Então você ganha o chamado método de Taylor, que precisa de uma derivação manual da função, ou o próprio computador poderia fazer, só que aí você precisaria de um programinha de derivação simbólica, né? Que nem o Wolfram, por exemplo, né? Supondo que essa função x não é extremamente bizarra, ou a função f, desculpa, não é uma função extremamente bizarra, né? Ela vai te permitir, então, escrever o x duas linhas de t em termos do f, das derivadas de f, desculpa, né? Que vão ser funções de x e t, e do x' de t aqui multiplicando. Só que o x' de t a gente sabe que é f, né? Usando a equação diferencial, f de t, x de t. Certo? Então, você poderia tranquilamente substituir isso daqui aqui e fazer uma iteração. Iterar com isso aí, com a derivada. Só que, como eu disse, a gente não está contando que a gente saiba fazer isso. Derivação simbólica, né? Computador. Nem que eu te dei a derivada dessa função aqui, o que em muitos casos você pode dar manualmente, né? Você entrega manualmente a derivada disso daqui. Então, né, se você tem um problema específico, nada te impede de fazer isso. Agora, se você tem um algoritmo genérico que pretende resolver equações diferenciais, então ele não pode, provavelmente ele não vai usar esse método, né? Porque ele teria que fazer derivação simbólica. Então, ou às vezes até mesmo a expressão dessa função não é uma expressão analítica, pode ser uma expressão cortada em pedaços, uma função impulso, caramba. Então, não é bom contar sempre que você tem essa derivada. Então, nós temos que, de alguma forma, nos livrar da derivada segunda. Como que isso é feito? E aqui que está o grande mistério, o grande segredo. Então, deixa eu só apagar aqui umas coisas. Bom, então o problema é esse aqui. Nós não sabemos isso. Isso daqui nós sabemos pela equação diferencial, mas esse cara aqui não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou agora, vamos escrever a aproximação para a derivada. Então, x, a derivada x' avaliada no tempo t mais h será a derivada no instante t mais a derivada segunda no instante t vezes h mais uma coisa de ordem 2. Então, isso daqui é a aproximação de Taylor de primeira ordem para a derivada, né? Estou aproximando a derivada no instante t mais h. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou pegar esse cara aqui, né? Eu vou isolar ele nesta equação e substituir ali. Entendeu? Esse que é o segredo. E daí eu vou, então, trocar a derivada segunda no instante t, né? Eu vou trocar a dificuldade de calcular isso pela dificuldade de saber a derivada no instante t mais h. Então, eu troquei uma coisa pela outra. Certo? Mas saber a derivada no instante t mais h não é problema, porque pela equação diferencial, isso aqui tem que ser igual a um f em t x de t mais h. Né? Então, se eu substituir esse cara aqui, né, isolando esse cara nesta equação,
E substituindo aqui, aqui vai aparecer isso. E isso é isso. Então, você vai ter x de t mais h do lado esquerdo e vai ter x de t mais h aqui do lado direito. Então, vai ser uma expressão aparentemente implícita. Né? Vai ser uma expressão implícita. Mas vamos fazer a conta aqui primeiro. Certo? Então, se eu substituir esse cara lá, né? Então, você vai ter que x de t mais h vai ser igual a x de t mais x' de t vezes h. Mas agora eu isolo esse camarada nesta equação e substituo aqui. Certo? Bom, então, o que é x duas linhas de t vezes h? Né? X duas linhas de t vezes h vai ser x' de t mais h menos x' de t menos o resto de ordem h ao quadrado. Então, isso que eu escrevi aqui é isto, né? Certo? Só que aqui eu posso, então, pegar o x duas linhas de t vezes 1h, né? Que vai dar exatamente isso, certo? E vai sobrar h sobre 2. Então, isso daqui vezes h sobre 2. Então, este cara aqui é isso, certo? Mais o resto de ordem h ao cubo. Tá bom? Então, eu substituí este cara obtido isolando nesta equação aqui. Né? Então, o que você vai ter? X de t mais h igual x de t mais h igual a x de t mais x' de t vezes h mais x' de t mais h igual a h sobre 2 certo? Menos x' de t vezes h sobre 2. E agora, você vai ter um resto de ordem h ao quadrado vezes h sobre 2. Isso aqui vai ser um cara de ordem h ao cubo, então eu posso absorver ele aqui, no resto de ordem h ao cubo, certo? Então, esse cara aqui é absorvido aqui, tá bom? Então, mais ordem h ao cubo. Então, se a gente coletar os termos iguais, você vai ter x de t mais h igual a x de t. Você tem x' de th e menos x' de th sobre 2. Então, isso dá x' de t h sobre 2, positivo, né? Mais x' t mais h, h sobre 2, mais ordem h ao cubo. Certo? Então, o que eu fiz? Eu me livrei da segunda derivada, só que eu paguei um preço por isso. O preço é que, tudo bem, né? Eu tenho só primeiras derivadas, né? Eu tenho isso, né? E eu tenho a primeira derivada aqui. E a gente consegue substituir a primeira derivada em termos da própria função x usando a equação diferencial. Então, isso daqui eu vou trocar por t, x de t. E isso daqui eu vou trocar por f de t, x no t mais h. Certo? Então, escrevendo finalmente a coisa como ela é, você tem que x de t mais h vai ser, vamos fazer assim, menos x de t. Né? Ou seja, x no t mais h menos o x de t vai ser h sobre 2 vezes f no t x de t mais f no t x de t mais h mais ordem de h ao cubo. Então, o x de t mais h menos x de t, que é a diferença, né, entre aproximações sucessivas, é dado por isso. Certo? Então, esse método aqui, que é diferente do método de Euler, por quê? Porque no método de Euler, qual era o método de Euler?
este, né? Então, no método de Euler, você trocava esse cara aqui por f de t, x de t. Então, era x de t mais h menos x de t é igual a isso aqui vezes h mais ordem h ao quadrado. Então, a diferença entre termos sucessivos, aqui era o f no x vezes h. Aqui a diferença entre termos sucessivos é uma média entre o f no x e no x anterior e no x seguinte, no x anterior e no x seguinte. Por isso que é chamado de regra do trapézio. Se você, isso daí, em termos do gráfico da função f, dá um trapézio, né? Que é a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, certo? Então, a regra do trapézio ela é mais eficiente, né, do que o método de Euler. Por quê? Porque o resto é de ordem h ao cubo. Enquanto que aqui no método de Euler o resto é de ordem h2. Entendeu? Então, mas qual que é o preço que eu paguei? O preço que eu paguei é que isso daqui é um método implícito. Eu tenho o x de t mais h que eu quero saber do lado esquerdo da equação e eu tenho o x de t mais h do lado direito da equação. Então, quando eu substituir a função f aqui e abrir isso daqui em termos de x de t mais h, depois eu vou ter que jogar isso daqui para cá de novo, ter que resolver esta equação, não é? E às vezes nem dá para resolver essa equação, entendeu? Então, por exemplo, se o f de tx for exponencial de x, né? Por exemplo, o que acontece? Você teria, então, desse lado, e elevado a x de t mais h. Como é que você isola o x de t mais h aqui? Desse lado você tem x de t mais h e aqui você tem e elevado a x de t mais h. Então, você tem uma equação assim, x igual a papapá mais e elevado a x mais papapá. Como é que resolve essa equação? Isso aqui é uma equação transcendente, né? Não dá para você isolar o x algebricamente, aí, usando métodos algébricos, aplicando sucessivas operações aos dois membros da equação. Portanto, aqui você teria um segundo trabalho de resolver esta equação, de aproximar a solução desta equação. Então, isso significa que se você tiver uma função muito complicada, como essa aqui, do lado direito, a cada iteração da regra do trapézio, você tem você tem um outro conjunto de interações para resolver as equações das iterações. Cada iteração você tem que isolar o x de t mais h, né? Que advém desta aproximação aqui. O trabalho de resolver esta equação, de aproximar a solução de uma equação transcendente, que é a equação em cada passo do método trapézio, demanda outras iterações. Por exemplo, se eu uso o método de Newton aqui para aproximar a solução. Então, qual que é o preço que eu paguei nesse caso por substituir a derivada segunda, né, em termos da derivada primeira, né? É que eu vou ter que substituir a derivada primeira no instante atual que eu quero saber. E daí eu vou ter que isolar ele, né? E às vezes você não consegue isolar isso facilmente se a expressão da função f for uma função transcendente em x. Então, o preço que foi pago é isso, né? Tá bom, você não sabe a derivada segunda, você vai aproximá-la, então, usando essa expansão aqui. Você isola ela aqui na expansão. Por outro lado, você vai escrever em termos da derivada em x de t mais h e, portanto, você vai ter uma equação implícita para x de t mais h. Então, você trocou a falta de conhecimento da derivada segunda por um método iterativo implícito. Então, a regra do trapézio, que tem x de t mais h aqui e aqui, é um método... Deixa eu apagar. Então, isso aqui é um método implícito. A cada iteração, você precisa resolver uma equação eventualmente complicada implícita. Pode ser que
seja uma equaçãozinha que você tranquila, né? Que não seja uma equação transcendente. Por exemplo, se o f de x for x ao quadrado. Você tem x igual a papapá, x ao quadrado, papapá. Você consegue isolar o x aí, né? Algebricamente. Equação quadrática. Então, nesse caso, não tem problema. Essa troca da derivada segunda pela sua aproximação foi boa, porque você recaiu num problema que você consegue tratar, né? Embora, se você tivesse uma coisa quadrática aqui, eu acho que eu recomendaria você derivar, né? Usar o método de Taylor, que te põe lá a derivada segunda precisamente. Você não precisa aproximá-la. Então, sempre que você tem o conhecimento da derivada, né? Essa aqui é o moral da história. Sempre que você tem o conhecimento da derivada segunda... Cadê? Acho que eu apaguei, mas sempre que você tem o conhecimento da derivada segunda, né, aqui, se você derivar então a função f para obter a derivada segunda, faça isso, se você puder fazer. Porque você não vai aproximar a derivada segunda, você vai colocar o valor exato dela lá, né? Então, já é uma diminuição de erro, porque quando a gente faz isso aqui, é que a gente substitui, que a gente faz essa substituição aqui, né? Está aproximando, isso aqui é uma aproximação de Taylor. Você já está usando uma aproximação aqui, você usa outra, você vai cometendo mais erros. Então, se você puder não cometer erros, é melhor que você já coloque direto aqui a segunda derivada, se você puder obtê-la em termos de f, usando uma derivação simbólica. Então, a regra do trapézio é um método implícito. Tem uma leve mudança que nós podemos fazer aqui nessa aproximação que vai gerar um outro método não implícito, mas que também tem um preço a ser pago. Você vai trocar a derivada de ordem 2. Desta vez, não por uma derivada no instante t mais h que vai gerar um método implícito, mas vai gerar um outro problema. Certo? Então vamos ver qual que é. Qual que é a alteração que você faz aqui? Bom, ao invés de considerar a derivada no instante t mais h, que é o que está dando problema, né, que aí vai gerar um método implícito, considera no instante t menos h. Então, a derivada vai ser agora aproximada não para frente, mas para trás. Né? E daí o que vai trocar aqui? Vai ficar um menos aqui, menos h. Só isso que vai mudar. Né? Então, a derivada segunda, ela vai ser agora aproximada, né? Isolando ela nesta equação, ela não vai ser aproximada em termos da derivada no instante seguinte, mas do instante anterior. Né? Então, isso vai gerar um sinal diferente aonde? Isso vai gerar um sinal diferente. Aquele sinal ele vai trocar o sinal de todo mundo dentro do parênteses aqui, então vai ser menos, mais. Esse daqui tanto faz ser mais, esse aqui tanto faz ser mais ou menos porque ele vai ser absorvido aqui. Não interessa. Mas então vai gerar um menos aqui e um mais aqui. Certo? E daí o que isso vai implicar? Desculpa, vai ter o menos aqui também, né? Claro. Então, vai ter o menos aqui, né? Então, vou reescrever ali. Então, você vai ter x de t mais h, x de t mais h igual a x de t, mais x' de t vezes h, menos x de linha de t menos h, h sobre 2, mais x' de th sobre 2, mais ordem de h ao cubo.
né? Bom, então, eu posso coletar esses termos iguais aqui. Então, x de t mais h será x de t mais 3 sobre 2, né? X' de t vezes h menos x' em t menos h sobre 2 mais ordem h ao cubo. Então, nesse método aqui, agora eu não tenho mais o problema de ter um método implícito, né, em que você teria x' de t mais h desse lado, né, e daria um f de x de t mais h, que daí ficaria implícito aqui. Mas eu tenho agora x' em t menos h, que usando a equação diferencial, pode ser trocado por f de t, x de t menos h. Então, não é um método implícito. Se tivesse o mais aqui, como estava na regra do trapézio, aí você teria o método implícito, porque você teria xt mais h aqui. Mas, como tem um menos, você tem agora o f avaliado num passo anterior, né? Então, isso aqui, ó, se esse daqui é o passo 0, esse aqui é o passo 1, esse daqui seria o passo menos 1, né? Então, isso aqui é um método que se chama de segunda ordem, porque isso daqui seria um xn mais 2, isso daqui seria um xn mais 1, e esse aqui seria o xn. Então, a iteração está dependendo das duas anteriores, e não somente de uma anterior. Então, isso aqui é um método de segunda ordem. Você tem aqui uma iteração de segunda ordem, certo? Uma iteração de segunda ordem. É porque se você escrever, então, deixa eu apagar aqui tudo. Se você escrever isso daqui, substituindo, então, usando a equação de... Porque lembra, o que eu quero? Eu quero reduzir tudo a x e x', porque o x' eu conheço pela equação diferencial, né? Eu posso trocar o x' por t, x de t. Né? Então, onde eu quero x' e x. O que eu quero é o x, né? Mas o x' eu sei colocar em termos do x usando a equação diferencial, certo? Então, f de t, x de t menos h. Então, esse método aqui vai ser que x no instante t mais h vai ser igual a x no instante t mais 3 sobre 2 f em t x de t vezes h menos meio, né, de f em t x de t menos h mais ordem h ao cubo. Então, você vê que o que esse método está fazendo aqui? Você vai ter que... Isso aqui é o x no instante n mais 2, que vai ser igual a x no instante n mais 1, né? Mais 3 sobre 2 de f no instante tn mais 1, x no instante tn mais 1, menos meio do f no instante. Perdão, aqui é t menos h. Né? Então, f no instante tn, que é o t menos h, é xn. H aqui e aqui. Desculpa, isso. Certo? Então, a iteração agora depende do quê? Da iteração anterior e da anterior da anterior. Né? Certo? Desculpa, o x no tn mais 1 é o xn mais 1. É uma notação aqui, por isso que eu não gosto de escrever n mais 1, n, porque fica uma notação confusa, mas eu gosto de me reter isso aqui, que evita a confusão. Mas só para visualizar que é uma iteração de segunda ordem, eu escrevi
essa expressão aqui. Então, xn mais 2 depende do xn mais 1, né, aqui e aqui, e do xn também. Então, isso daqui é uma relação de recorrência de segunda ordem. Uma relação de recorrência de segunda ordem. Então, você viu, né, que quando eu tinha o problema, que era o problema era qual? A derivada segunda. Esse aqui é o problema, tá certo? Porque eu não sei calcular isso. Então, tem duas formas que nós vimos de se livrar desse problema. A primeira gera o preço de ser um método implícito. Então, o xn mais 1, ele vai depender do xn e de si próprio, né? Então, como que você tem que retransformar isso daqui, se possível, numa coisa que só dependa de xn. Porque isso aqui é um método implícito, né? O xn mais 1 está sendo expresso em termos de si mesmo. Equação implícita. Então, se você puder resolver a equação implícita, você reduz ele a um método de primeira ordem, né? Muito provavelmente você não vai poder resolvê-la se for uma função f meio complicadinha. E daí você vai ter que aproximar isso aqui, usando o método de Newton, por exemplo. Então você teria uma iteração dentro da iteração, certo? Outra forma de se livrar, usando não a aproximação da derivada aqui foi em t mais h, né? Agora, se eu quiser usar a aproximação da derivada no instante anterior, aí aqui eu tenho um método de segunda ordem. Justamente porque você está andando para trás aqui, um passo. O nosso passo que a gente começava a caminhar era o t, mas agora você está exigindo informação no passo anterior. Então, isso aqui tem um método de segunda ordem que xn mais 2 estará em função de xn mais 1 e de xn. Certo? E, em geral, essa segunda alternativa aqui é melhor. Porque o método de segunda ordem, uma recorrência de segunda ordem, ela é mais complicada que a de primeira, mas é possível resolver. Tem algoritmo para isso, né? Então, esse problema aqui é mais tratável do que esse. Embora, na verdade, é possível mostrar que esse método aqui ele é um pouco mais eficiente do que esse. Tá? Mas, de qualquer forma, aqui você tem muitos métodos clássicos, certo? Você tem uma variedade de métodos clássicos. Um deles é o que nós mostramos, o método de aproximação do trapézio. Esse método aqui é o método de segunda ordem, o método do trapézio. Que o método do trapézio, então, escrito de forma sintética, seria... que é o método implícito, desculpa. O método do trapézio é um método implícito. Escrevendo ele de forma sintética, é xn mais 1 menos xn igual a meio de h fn mais fn mais 1. Esse aqui é o método do trapézio. É um método implícito, que o fn mais 1 é a função avaliada no tempo n mais 1 no instante xn, no passo xn mais 1. Então, o xn mais 1 está aqui dentro. Então, esse aqui é o método implícito. E esse método que nós obtivemos aqui, né, cuja expressão sintética é xn mais 2 menos xn mais 1 igual a meio de h 3fn mais 1 menos fn. Certo? Então, o fn mais 1 depende do xn mais 1 e o fn depende do xn. Então, o xn mais 1 está dependendo, o xn mais 2 está dependendo do xn mais 1, de novo aqui do xn mais 1 e do xn. Então, o xn mais 2 está dependendo do xn mais 1 e do xn.
Então, isso aqui é de fato um método de segunda ordem. Há essas duas saídas aqui para se livrar da segunda derivada do método de Taylor. Bom, a primeira saída, na verdade, é computar ela na mão, que é o método chamado de Taylor, que é o mais eficiente, porque você fornece a derivada, né? É mais preciso. Mas se você realmente não pode fornecer as derivadas de ordem superior, então você vai ter que aproximá-las, e isso pode gerar um método implícito ou um método que tem uma iteração de segunda ordem. Então, esses métodos de segunda ordem são muito importantes, são muito clássicos. Então, o que aconteceu no método de segunda ordem? O x no instante t mais h, ele tá sendo escrito em termos, ele está sendo escrito igual a alguma coisa que depende do x no instante t e do x no instante t menos h. Isso aqui, então, é um método de segunda ordem. Depende dos dois passos anteriores. Então, para ficar mais bonitinho, vamos dizer de forma equivalente que o x no instante t mais 2h, né, está dependendo do x, claro, mais o resto, né? Está dependendo do x no instante t mais h e do x no instante t, que é exatamente dizer a mesma coisa, né? Trocar h por 2h, só para ficar mais regular a expressão. Então, isso aqui é o método de segunda ordem. Tá certo? Então, como que a gente pode escrever de modo bem geral um método de segunda ordem, né? O método de segunda ordem vai ser o seguinte, de forma bem geral. O x no instante t mais h, né, no instante t mais 2h, você vai somar ele com um certo alfa 1 vezes x no instante t mais h, mais com um certo número alfa 0 vezes x no instante t. E isso vai ter que ser igual a h vezes beta 2 de x' no instante t mais 2h mais beta 1 x' no instante t mais h mais beta 0 x' no instante t, mais um resto de uma certa ordem aí. Então, isso é um método de segunda ordem bem geral. O x de t mais 2h, ele está dependendo do x de t mais h, do x de t, da derivada de ordem 2 mais h, da derivada de ordem t mais h e da derivada no instante t. Desculpa, a derivada no instante t mais 2h, instante t. Né? Então, ele é implícito. Ele é um método... Isso aqui é um método mais geral de segunda ordem que pode eventualmente ser implícito, porque o f... Esse f aqui é um f no instante t mais 2h, desculpa, x t mais 2h. Então, x de t mais 2h está aparecendo do lado direito também, assim como no lado esquerdo. Então, isso aqui é um método bem geral e, portanto, pode ser implícito. Se esse beta 2 for zero, significa que o método é explícito. Certo? Então, a função no instante t mais 2h depende só na derivada no instante anterior, t mais h, não no instante atual. Se depender no instante atual, significa que isso aqui não é zero, né? Esse coeficiente. Então, seria um método implícito. Então, essa daqui é a expressão mais geral, né? Porque lembra que as derivadas, elas... Por que eu gostaria de ter uma expressão que dependesse só da função e de suas derivadas? Porque as derivadas podem ser substituídas pelo f usando a equação diferencial e, portanto, reduzidas ao x. Então, se você tem as derivadas, você tem, no fundo, só o x, por conta da equação diferencial, certo? Que te expressa a derivada em termos da própria função x. Ok?
Então, essa daqui é a expressão mais geral, né, que você consegue, né, se você somar várias expansões de Taylor e fazer aquele truque de faz aproximação para x mais t mais 2h, faz aproximação para x t mais h, aí faz aproximação para a derivada, né? Então, se você vai brincando com essas expressões, a coisa mais geral que você consegue obter é isso, né? Não dá para você obter coisa mais geral que isso. Então, vários métodos clássicos estão embutidos nessa forma geral de aproximação de segunda ordem, certo? Então, se a gente escrever de forma simplificada, seria xn mais 2, escrevendo em forma de iteração, mais alfa 1 xn mais 1, mais alfa 0 xn, isso daqui vai ter que ser igual a h vezes beta 2. Aí seria a função f, né? Para n mais 2, mais beta 1 a função f para n mais 1, mais beta 0 a função f em n. Então, isso aqui é a coisa mais geral que se pode obter. Então, deixa eu mostrar uma tabela aqui para vocês que contém vários desses casos de aproximação de segunda ordem. Então, aqui você vê uma tabelinha com vários métodos de aproximação. O primeiro, que nós já estamos careca de saber, é o método de Euler, certo? Segundo aqui, backward, Euler, ele simplesmente, de vez de considerar a aproximação da função no instante atual, considera no instante presente. Então, é um método implícito, né? Porque você vê o xn mais 1 aqui e o fn mais 1, que depende do xn mais 1. O fn mais 1 é nada mais do que a derivada, a derivada no instante xn mais 1 usando a equação diferencial, né? Então, esse segundo é um método implícito. O método implícito. Esse não é implícito, né? Esse aqui é implícito. Então, esse aqui, eventualmente, você vai ter que resolver esta equação implícita, né? Pode ser que ela seja fácil, né? E daí você só resolve e escreve explicitamente, explicita o que está implícito, né? Mas se esse f for uma função que gera uma equação transcendente, então você vai ter que usar um método de aproximação numérico para resolver a própria iteração. Tá certo? Bom, aí essa aqui é a regra do trapézio, que nós acabamos de ver, que é um método implícito também, né? É um método de primeira ordem, né? Porque o xn mais 1 depende de si mesmo e do xn, mas por depender do xn mais 1 é implícito. Esse daqui nós acabamos de ver também, que cadê? Esse aqui, né? Que nós deduzimos agora há pouco, que é basicamente a mesma dedução da regra do trapézio, só que aqui, ao invés de considerar mais, ou seja, aproximar a derivada para frente, ou calcular a derivada no instante atual, que vai gerar um método implícito, você calcula ela com menos aqui. Então, você calcula no instante para trás. E daí é um método de segunda ordem. Você vê, você tem duas opções. Você está no instante seguinte, você pode pular para trás, e daí vai ser segunda ordem, ou você pular para frente, você pulou para o presente e vai ficar implícito. Entendeu? Então, essa é a dupla jogada aqui que você tem que escolher o que é mais benéfico para você. Em geral, o implícito ele é um pouco mais eficiente, né? Mas lembra que o mais eficiente de tudo mesmo é calcular mesmo a segunda derivada. Bom, aí então esse daqui nós vimos também, o método explícito, né? No xn mais 2 depende do n mais 1 e do n, né? Mas não, depende do n mais 2. Tá? Aí você tem outros métodos aqui. Esse último, esse daqui também é bem conhecido, eu creio, a regra de Simpson, certo? E você vê que a regra de Simpson é um método implícito, né? O xn mais 2 está dependendo do xn mais 2 aqui.
E você tem esse método Dawkins, que é dos métodos explícitos o mais eficiente, o mais rápido. A ordem dele é, se eu não me engano, H quarta, né? Certo? Enquanto esse daqui é H, esses daqui são H ao cubo, o Dawkins, se eu não me engano, é H a quarta, tá certo? Então, ele é, dos métodos explícitos, ele é o mais eficiente. Então, vamos ver aqui. Aqui no canto está a ordem do método, né? Você vê aqui a ordem 2, o método da regra do trapézio, e esse que chama Adams-Bashforth, que é esse explícito de segunda ordem que nós acabamos de deduzir também. Então, esses são de o ordem H2, né? Assim como... Não, na verdade isso daqui é 1 a menos, então vai aparecer a ordem H ao cubo aqui. Esse 2 representa a ordem H ao cubo. Da mesma forma que o método de Euler, que é um método linear, a ordem dele é H ao quadrado. Então esse aqui, que é dos métodos explícitos o mais eficiente, de segunda ordem, ele tem H quarta, né, como o resto. E se você considerar métodos implícitos, a regra de Simpson, então, vai ser extremamente eficiente, vai ter ordem H quinta, certo? Portanto, aqui, agora vamos ver, então, como é que a gente pode obter esse método aqui, por exemplo, de Dawkins. Eu não vou fazer o de Simpson porque é um pouco mais de conta e é exatamente a mesma ideia. Então, eu vou ilustrar aqui como obter o método de Dawkins. E daí vocês vão ver, com uma mera observação, vocês vão entender como que se pode obter a regra de Simpson, né? Então, você veja que o método de Dawkins, você tem aqui o x no instante t mais h, né? Que vai depender do x, desculpa, mais 2h, né? X no instante t mais 2h, dependendo do x no instante t mais h, dependendo do x no instante t, f de n mais 1 é a derivada em t mais h, né? Isso daqui é a derivada em t. Né? Aqui ele coloca f porque está usando a equação diferencial, né? Então, porque a derivada, como eu disse, você consegue recuperar em termos de x a partir da equação diferencial, que é o f, né? Então, grosso modo, ele está expressando a derivada no instante t mais 2h em função a função no instante t mais 2h em função da função no instante t mais h, no instante t, da derivada em t mais h e da derivada em t, né? Então, a regra de Simpson é basicamente isso. E é um método que vai ter um resto de ordem H quarta. Um método bastante eficiente. E é o mais eficiente que você consegue explicitamente. O mais eficiente que você consegue implicitamente é a regra de Simpson. A regra de Simpson ela vai assumir que esse cara pode ser expresso em termos desses todos e também da derivada no instante t mais 2h. E isso é a origem da implicitude, né? Do método de Simpson. Porque aí a função vai ser expressa em termos da derivada no mesmo instante, né? Então, isso daqui é a função f que vai depender no próprio instante, né? Então, vai ter o método implícito aqui, né? Então, para evitar que ele seja implícito, você não assume, como é assumido na regra de Simpson, que a função no instante t mais 2h dependa da derivada no próprio instante, que isso geraria um método implícito. Então, vamos assumir que depende só desses 4 caras aqui. Então, vamos escrever as expansões de Taylor aqui, certo? Vamos escrever as expansões de Taylor relevantes aqui, né? Então, a gente vai ter que expandir isso e isso. Quer dizer, isso também, né? Então, vamos expandir isso, isso
Isso, que são perturbações da função x e da derivada no instante, próximo do instante t. Então, o que é x em t mais 2h? Vai ser o próprio x no instante t, mais x' th, é 2h, né? Mais x duas linhas em t. Aí agora 2h ao quadrado sobre 2, né? Então seria 2h ao quadrado sobre 2, seria 4h ao quadrado sobre 2. Portanto, 2h ao quadrado. Mais derivada terceira. Agora seria 2h ao cubo sobre 3 fatorial. Então, 2h ao cubo é 8h ao cubo. 3 fatorial é 6. Certo? E aqui o resto de ordem h quarta. Isso é, então, a expansão x mais 2h. O que é x mais h? Que a gente também precisa, né? Então, x em t mais h vai ser x no instante t, mais x' h, mais x duas linhas h ao quadrado sobre 2 fatorial, né? Mais x 3 linhas h ao cubo sobre 3 fatorial, que é 6, mais resto de ordem h quarta. A gente também precisa da expansão. A gente já escreveu essa, agora falta essa. X' em t mais h. Então, a expansão da função derivada, né? Então, vai ser a derivada no instante t, mais a derivada, que é a derivada segunda vezes h. Então, lembra que eu estou expandindo a derivada. Então, é como se x' fosse um x. Expansão da derivada. Então, a função em t mais h é a função em t, mais a derivada da função vezes h, mais a segunda derivada da função, que é a derivada terceira, nesse caso, vezes h ao quadrado sobre 2. E aqui vamos expandir até h ao cubo somente. Por que vamos expandir até h ao cubo? Né? Porque eu vou multiplicar esse cara aqui por h. Multiplicando esse cara por h, você tem h. Aí você tem h aqui. Aqui fica h ao quadrado. Aqui fica h ao cubo. E aqui vai ficar a ordem h quarta. Certo? Então, o que a gente quer é escrever esse cara aqui, né, em termos somente da função no instante anterior, né, como esse, das derivadas no instante anterior também. Então, as funções no instante anterior, né, a derivada no instante anterior, né, e a derivada no instante anterior aqui também, certo? Então, isso é tudo que vai poder aparecer na equação. Então, isso significa que isso aqui tem que sumir. Tá certo? Aqueles dois tem que sumir. Porque, como eu disse, eu não quero derivada segunda aparecendo. Senão vou ter que derivar a função f. Eu não sei fazer isso. Derivação simbólica. Então, esse cara e esse cara tem que sumir. Como que eu faço eles sumirem? Então, o que tem que acontecer? Quando eu somar essas equações, isso aqui tem que desaparecer. E isso aqui tem que desaparecer. Será que eu consigo fazer isso se eu multiplicar por certas constantes espertas aí? Sim. Digamos que eu vou multiplicar essa equação aqui por A. E eu vou multiplicar essa equação por B. E vou somar. Tá certo? E vou somar. Então, quando eu multiplicar por A e por B e somar, o que eu quero que aconteça? Eu quero que isso daqui desapareça e isso daqui desapareça. Entendeu? Bom, isso significa exigir que
que quando eu fizer essa soma, o que vai acontecer com esses termos aqui? Então, esse aqui vai permanecer ele mesmo, porque eu não multipliquei por nada, né? Então, o que vai acontecer aqui? 2h ao quadrado, ou melhor, 2, né, que é o que interessa só, menos meio vezes A, menos 1 vezes B, isso aqui tem que ser zero. Né? Se isso daqui acontecer, isso daqui desaparece. Deu para perceber? Que eu vou multiplicar isso daqui por A, vou multiplicar isso daqui por B, vai ficar 2 menos A vezes meio, menos B. E isso vai ter que ser zero. Se isso ocorrer, esse cara desaparece. Mas eu também quero que esse aqui de derivada terceira desapareça. Então, vai ter que ser 8 sobre 6 menos 1/6 de A menos B sobre 2. Isso vai ter que ser zero também. Se você resolver esse sisteminha aqui, você vai ver que A vai ter que ser 4 e B vai ter que ser menos 4. Se você resolver esse sisteminha, tá bom? Então, deixa eu apagar essas equações. A gente sabe já aqui que o A vai ter que ser 4 e o B vai ter que ser menos 4. Então, deixa eu apagar esse aqui. Então, se eu escolher A menos 4 e B menos 4, quando eu somar essas equações, isso aqui vai embora e isso aqui vai embora. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu peguei o x em t mais 2h e subtraí de A vezes isso e B vezes isso, né? Então, aliás, somei com isso, né, e subtraí disso, porque é mais 4 e menos 4 aqui. Então, mais 4x em t mais h, aí menos 4 vezes hx' em t mais h. Então, isso aqui é o membro esquerdo da equação, né? Que é o membro esquerdo e o membro direito. Então, isso daqui vai ter que ser igual a... Aqui tem 1x de t mais 1x de t mais 4x de t, e aqui não tem x de t, né? Então, você vai ter... Isso vai ter que ser igual a 1 mais 4x de t. Né? Aqui tem 2xth mais 4, né? Que é o a é 4. Então, mais 4x'th menos 4x'th. Então, você vai ter igual a x'th vezes 1. Aliás, 2, né? E aqui é 2. 2 mais 4 menos 4. E aqui é 0, acabou, certo? Então, mais ordem h à quarta. Então, o que você tem? Você tem que x em t mais 2h mais 4x em t mais h menos 4hx' em t mais h. Né? Isso daqui está sendo igual a 5xt aqui some, né? Então, mais 2x' th. E mais ordem h quarta. Então, se eu rearranjar isso daqui na ordem legal, então, jogando isso daqui para lá e jogando esse cara para cá, você vai ter que x t mais 2h mais 4x em t mais h, né? Esse mais esse, agora menos esse, menos 5xt, isso está sendo igual a, agora jogando isso para lá, 4hx' em t mais h, mais 2hx' t, mais ordem h quarta.
Se você escrever isso daqui como xn mais 2 mais 4xn mais 1 menos 5xn igual a... Vamos colocar em h em evidência? Então, você tem 4 vezes... Ali é o fn mais 1, que é isso, né? A derivada no instante seguinte. Certo? Mais 2fn. E esse aí é o método de Dockist. Certo? Aqui é o método de Dockist, esse aqui. E esse aqui é o método de Simpson, que você consegue a mesma coisa, só que o que você vai precisar além do que a gente fez? Você vai precisar também da expansão de x' em t mais 2h. Então, você teria que adicionar aqui x' em t mais 2h. E daí, se você colocar uma constante c aqui, você consegue eliminar mais uma ordem. E é por isso que ele é um método mais eficiente. Ele vai ser um método de uma ordem h, a quinta, né, que corresponde a 4 aqui. Então, ele vai ter uma ordem a mais justamente porque ele se permite ser implícito. Então, mais uma equação aqui, né, de vez a e b, você vai ter a, b e c. E daí você vai poder eliminar mais a fileira seguinte de termos. Entenderam? Então, ele vai ser um método de ordem h quinta. Pelo fato de pagando o preço de ser implícito, o método de Simpson, né? Mas esse aqui é o método de Dockist, então dos métodos explícitos de segunda ordem é o mais eficiente. Certo? Então, para aplicar método de segunda ordem, nós precisamos resolver relações de recorrência de segunda ordem. Se a gente quiser, então, entender a convergência desses métodos de segunda ordem, nós precisamos entender a convergência de relações de recorrência de segunda ordem, certo? Então, quando você aplicar cada um daqueles métodos, como o método de Dockist, a regra de Simpson, ou qualquer outro método de segunda ordem, normalmente você aplica esses dois porque eles são os mais eficientes, né? Você vai se deparar com uma coisa desse tipo: xn mais 2 menos p xn mais 1 mais q xn igual a zero. Uma coisa desse tipo. Então, nós temos o problema de resolver isso daí, ou pelo menos entender a convergência desse cara. Certo? Então, eu vou esboçar aqui o método para lidar com isso. É um pouco algébrico, então vamos ver até onde que a gente consegue ir aqui. Bom, a ideia central é você transformar isso numa progressão geométrica, que é uma relação de primeira ordem. Uma progressão geométrica é algo assim: yn mais 1 é alfa yn. Bom, mas se yn mais 1 é alfa yn, então isso daqui é alfa ao quadrado yn menos 1, né? Que é alfa ao cubo yn menos 2. Tá? Isso aqui vai ser alfa n mais 1 y0. Então, essa daqui, yn igual a alfa n y0, isso daqui é a fórmula, expressão geral da recorrência da progressão geométrica. Então, se você recai numa progressão geométrica, a gente consegue estudar ela facilmente, porque a gente conhece muita coisa sobre a progressão geométrica. Por exemplo, a convergência dela depende desse alfa aqui. Se esse alfa está entre menos 1 e 1, ela converge. Se ele tem módulo maior que 1, ela vai divergir, claro, porque o exponencial vai explodir, né? Bom, então, o que a gente vai fazer é transformar essa relação de recorrência de segunda ordem numa progressão geométrica. A ideia para fazer isso é, eu vou pegar esse P e vou escrever como um A mais B, certo? Se eu escrever um P como A mais B, eu vou ter assim: xn mais 2 menos A xn mais 1. E daí a parte disso daqui que tem o B, eu vou jogar para o outro lado. Então, você vai ter B xn mais 1 e vou jogar esse daqui para lá também, menos Q xn. Até agora eu não fiz nada, eu só reescrevi aquilo ali. Agora coloque em evidência aqui o B. Então, xn mais 1
menos Q sobre B, xn. Né? Então, esse cara aqui, ele é mais ou menos parecido com esse. Então, percebe que se esse cara aqui fosse igual ao A, deixa eu escolher uma cor diferente. Se esse cara aqui fosse igual ao a gente teria a mesma sequência aqui e aqui, percebe? Se esse cara aqui for A, então o que eu tenho aqui é um YN. Então, YN é xn mais 1 menos AXN. Mas se isso é YN, o que é isso? Isso aqui é YN mais 1, não é? Tá certo? Isso se esse cara for igual a esse. Mas eu posso fazer isso? Bom, o que eu disse no começo aqui... Espera aí, o que aconteceu? O que eu disse no começo aqui é que o P tem que ser A mais B, né? Eu decompus o P em A mais B. Agora eu estou exigindo para que esse cara e esse cara sejam a mesma sequência, que o A tem que ser Q sobre B. Ou seja, que o Q tem que ser A vezes B. Então, se eu tenho P e o Q, eu consigo obter tranquilamente A e B que satisfazem essas condições, certo? Se você lembrar bem, lá no ginásio, você lembra que eu tenho a soma e o produto, né, de dois números, então esses números são as soluções da equação do segundo grau r ao quadrado menos PR mais Q igual a zero, né? A soma de dois números e o produto deles. Então, se você monta essa equação, as soluções R, né? R é a incógnita aqui. As soluções R dessa equação, os dois números que resolvem essa equação, são exatamente aqueles números cuja soma é P e o produto é Q. Certo? Então, você veja que, perceba o seguinte, para eu encontrar o A e o B, eu tenho que montar essa equação e resolvê-la. As soluções dessa equação são A e B, né? Agora, compare esta equação com a relação de recorrência. Então, se a relação de recorrência é xn mais 2 menos p, xn mais 1 mais q igual a zero, aí para mim encontrar o a e o b que fazem isso aí ficar uma forma legal, eu tenho que resolver esta equação aqui. Então, essa equação ela está relacionada com a recorrência de uma forma bem direta, como você pode ver. Então, isso aqui é chamada equação característica da relação de recorrência. É a equação que está associada à recorrência, né? Então, as soluções dessa equação é o A e o B. Então, supondo que eu encontrei A e B que satisfaçam isso, isto é, que satisfaçam a equação característica, então a sequência que aparece deste lado fica igual à sequência que aparece deste lado. Portanto, você tem xn mais 2 menos a xn mais 1 igual a... Aí você tem o b, mas o b, né? O b, ele é q sobre a, né? Mas deixa eu colocar o b aqui mesmo, vai. Deixa eu colocar o b ali. Então, b, xn mais 1, e eu obriguei isso daqui a ser o a, né? Então, isso daqui uma sequência yn vezes b, né? Isso daqui é igual, então, a y em n mais 1. Certo? Isso daqui é uma progressão geométrica. Qual que é a solução da progressão geométrica? yn vai ser, então, a razão que é b, né? b y0 elevado a n. Não, perdão.
é a razão a n, y0. Né? Então essa é a solução da progressão geométrica yn. Mas eu não quero o yn, eu quero o xn. Mas o que era o xn? Né? O xn estava relacionado ao yn como xn mais 1 menos axn. Então, xn mais... O que é, então? O que é xn, então? Xn vai ser... Aliás, xn menos axn menos 1 é y yn menos 1, certo? Xn menos 1 menos axn menos 2 é yn menos 2. Xn menos 2 menos axn menos 3 é yn menos 3, até que x1 menos ax0 é y0. Certo? Então perceba o seguinte agora. Desculpa, aqui é menos, né? Então perceba o seguinte, se eu multiplicar essa equação aqui por a, eu mato, e eu somar com a de cima, eu mato isso. Mas daí vai ficar a ao quadrado aqui, certo? Então eu quero matar o a ao quadrado agora, no xn mais 2. Então para matar o a ao quadrado, eu tenho que multiplicar essa por a ao quadrado. Aí agora matou esse com esse, certo? E assim sucessivamente, né? Até que, qual que vai ser o valor último que eu vou multiplicar aqui? Vai ser n menos 1. Que vai matar o imediatamente acima. Tá? Então, se você somar todas essas equações, o que você vai ter? Você vai ter que xn, aí tudo morreu e ficou só esse cara vezes esse no final aqui, menos anx0 igual, aí agora ficou do outro lado yn menos 1 mais ayn menos 2 mais a ao quadrado, até a n menos 1 y0. Então, isso me dá a expressão do xn, porque você vai ter, então, xn igual a elevado a nx0 mais yn menos 1 mais ayn menos 2 mais a ao quadrado yn menos 3 a n menos 1 y0. Certo? Mas a gente sabe o que é o yn. O yn é a solução da progressão geométrica, né? É b elevado a n y0. Então, isso aqui vai ser anx0, certo? Anx0 mais bn menos 1 y0, agora mais abn menos 2 y0, mais a ao quadrado bn menos 3 y0, mais a n menos 1 y0. Deu para entender o padrão aqui? Acho que deu para entender mais ou menos o padrão. Isso daqui é anx0, se coloca o y0 em evidência, você vai ter, ou melhor, deixa eu escrever de forma mais, x0 a elevado a n mais, agora você vai ter y0 vezes bn menos 1 mais a bn menos 2 mais a2 bn menos 3 mais mais a n menos 1. Então deu para ver que
conforme a potência do A vai crescendo, a do B vai decrescendo, mas a soma dos expoentes é sempre n-1. Então, aqui 1 mais n-2 é n-1. 2 mais n-3 é n-1, tá? Tá certo? Agora, esse cara aqui, ele é exatamente igual a, ou seja, bn-1 mais abn-2, papapá, mais an-1. Isso aqui é exatamente igual a, por exemplo, b elevado a n menos a elevado a n sobre b menos a. Se você fizer a conta, você vai ver que é a mesma coisa. Então, o xn vai ser x0 a elevado a n mais y0 b elevado a n menos a elevado a n sobre b menos a. E você rearranjando, você vê que o xn então pode ser escrito como uma certa constante vezes a elevado a n mais outra certa constante vezes b elevado a n. Certo? É só você rearranjar e você vai ver que... É claro que o C1 e o C2 podem depender também do A e do B, mas não faz mal. O que eu quero aqui é só capturar o comportamento conforme n aumenta, e é exatamente esse. Então, a solução da recorrência pode ser escrita dessa forma. A solução da recorrência xn mais 2 menos p xn mais 1 mais q xn igual a 0. Então, o que são A e B? A e B são as soluções da equação características, que é r ao quadrado menos pr mais q igual a 0. Então, se você resolve a equação característica, você sabe a forma da solução. Tá certo? Então, quer ver um exemplo rapidinho? Digamos que após aplicar o método de Dawkins para um certo passo, você obteve a seguinte relação de recorrências. Xn mais 2 mais 2xn mais 1 menos 3xn igual a 0. Vamos dizer que você obteve esta recorrência aqui, certo? Qual que é a equação característica? R ao quadrado mais 2r menos 3 igual a 0. Então, as soluções da equação característica vão te dar o A e o B. Se você fatorar isso aqui, você vai ver que R é menos 1, R mais 3 igual a 0. Portanto, A e B são, um vai ser 1 e o outro vai ser menos 3, né? Porque o R pode ser 1 ou menos 3. Então, a solução geral é uma constante C1 A elevado a n mais uma constante C2 B elevado a n. Não é? Então, será C1 vezes 1 elevado a n, que é 1, e, portanto, C1 mais C2 menos 3 elevado a n. Certo? Portanto, esse aqui converge. É porque quando n vai a infinito, isso daqui some, né? Perdão, diverge, né? Porque isso aqui vai ficar oscilando entre positivo e negativo, mas vai crescer muito isso aqui. Então, isso daqui vai, num certo passo, ser muito grande, no passo seguinte ser muito pequeno, mas em módulo isso aqui vai a infinito. Certo? Então, se você tivesse obtido essa recorrência, o método numérico iria divergir. Então, você não ia achar a solução. Tá? Então, agora, se você tivesse obtido uma relação de recorrência com a equação característica que fatorada fosse, digamos, isso aqui, então você teria xn igual a C1 vezes A elevado a n mais C2 vezes A elevado a n. Então, isso aqui é C2, né? Agora, quando n vai a infinito, certo? Você obtém... isso daqui converge para C2, certo? Então, você tem uma relação de recorrência convergente. Portanto, a equação característica ela é extremamente importante para os métodos
a convergência dos métodos. Na verdade, você só vai cair numa equação característica dessa forma quando o f for uma função linear em x. Mas, quando ele não é linear, você faz uma aproximação linear e, no final das contas, as demonstrações, você tem sempre que usar a equação característica. Então, a equação característica é o que vai... a linearização dela que vai decidir a convergência do método. Então, se vocês pegarem o livro e lerem, vocês vão ver lá que existe um teorema atribuído a Dahlquist, né, que fala que para o método convergir, o que você necessita exatamente é que as raízes da equação característica, se você tiver módulo, se o valor absoluto delas for menor que 1, converge, porque aí você está numa situação como essa daqui, o valor absoluto é menor que 1. Aqui o valor absoluto é 1. Então, não necessariamente poderia convergir, né? Mas é que ele está em umas condições bem gerais. Então, para você realmente conseguir a convergência, se você impuser que as duas raízes sejam menores do que 1, ele vai convergir, certo? Então, eu queria aqui só dar uma ideia do que está envolvido na convergência dos métodos de alta ordem, que é a relação de recorrência, a equação característica, certo? Que você obtém através depois que você aplica o método e ganha a relação de recorrência, você tem que testar a convergência dessa relação de recorrência, né? E então você escreve a equação característica. Então, no final das contas, a equação característica é a chave para entender convergência dos métodos de alta ordem. Então, isso aqui é o essencial, né? Então, eu falei de modo rápido e denso aqui várias coisas que você encontra lá no livro, mas eu meio que dei todos a essência da coisa aqui, que no caso, a equação característica, né? Certo? Então, aqui você viu como o método, a expansão de Taylor nos levou, né, a essa encruzilhada. Ou você vai ter um método implícito, ou você vai ter uma equação de recorrência de ordem alta. E daí você tem que ver, se você embarca pela equação de recorrência de alta ordem, você vai ter que lidar com a convergência da relação de recorrência através da equação característica dela. Se você embarcar pela via implícita, como que é a segunda possibilidade, né, ao invés de se referir ao passo anterior, você se refere ao passo presente. Daí você tem uma equação implícita que é um outro abacaxi, porque você vai ter que saber se você consegue resolver explicitamente ela. Se não, você vai ter que usar o método de Newton, por exemplo, para resolvê-la. Daí você vai ter uma interação dentro da interação, uma iteração dentro de uma iteração. Então, não tem almoço grátis, né, como se diz. Então, eu aqui acho que cobri de modo bem denso, né? É claro, porque o tempo é curto e geral, a essência da coisa, que é a expansão de Taylor, basicamente, né? A expansão de Taylor, ela abre essas múltiplas vias, assim, que você vai ter que escolher que dificuldade você vai querer tomar. Implícito, alta ordem, certo? Então, e se você quiser ver a convergência de métodos implícitos, aí também é um outro problema, né? Você vê que o teste de convergência para relações de recorrência de segunda ordem já é relativamente chatinho, que você tem que fazer um monte de álgebra aqui, né? Então, para implícita, então, que você não consegue resolver, aí é outro problema, certo? Então, o problema da convergência não é um problema fácil, né? E aqui eu só enfrentei ele no caso de segunda ordem e no caso em que o f ele é linear em x. Se ele fosse não linear, você teria que de alguma maneira linearizar. E aí você cai numa relação de recorrência de novo. Né? E você teria
a equação característica. Então, por isso que eu estou falando que a equação característica ela é a essência, né? Porque mesmo que o f não seja linear em x, você reduz a esse caso, né? Para você analisar a convergência. Então, tá, é preciso entender um pouco de relação de recorrência se quiser partir para problemas numéricos, porque eles são métodos iterativos, é claro, vão gerar relações de recorrência, certo? Então eu vou parar por aqui. Então, obrigado.